definido o Desejo Sombrio como uns 50 tons de cinza misturados com You. Mas eu diria que na verdade é só um novelão que prende sua atenção, tem uma trama envolvente, mas ainda tem aqueles certos problemas de novelão. E novelão mexicano que eu tô falando. A gente tem aquela trilha sonora bem assim amena e às vezes muito misteriosa de novela. A gente tem aquela paleta de cores já predominante das novelas mexicanas. E a gente tem aquelas atuações exageradas e bem dramáticas e bem intensas de novela mexicana, que só falta falar Armandito, não haste isso, Armandito! Mas eu ainda acho que Desejo Sombrio vale sua atenção, porque, olha, eu não sou o maior fã de coisas mexicanas, e sempre quando eu assisto, eu já assisto assim, ó. Será que vou gostar? E até que dessa vez eu achei interessante e curti aí essa experiência novelesca na Netflix. Vamos falar de Desejo Sombrio no começo do vídeo sem nenhum spoiler, pra se você quiser assistir, você poder sem problema, então não terá nenhum spoilers. Depois eu aviso vocês quando a gente for falar sobre o final da temporada e sobre o que a gente pode esperar para uma segunda temporada. Então fiquem tranquilos, já assistam o vídeo e eu vou deixar também tudo aqui no sumário na descrição do vídeo para se vocês quiserem avançar pra parte com spoilers ou sem spoilers, enfim. Mas eu gostaria que vocês assistissem tudo, porque eu fiz com muito carinho e a parte sem spoilers também é o que eu achei sobre a série, né? Na parte com spoilers eu vou falar mais sobre os spoilers e o final, não vou falar tanto o que eu achei da série, mas se vocês quiserem ver, a parte com spoilers vai estar bem legal. Hey pessoas, eu sou o Matheus e pra quem não me conhece, não está inscrito aqui neste canal, já se inscreve agora, botão vermelho, é muito fácil, muito rápido, do lado tem o botãozinho do like, então deixa o seu like, se inscreve e comenta muito lá embaixo. E se você também quiser compartilhar o vídeo com os amigos pra indicar a série pra eles, ou pra eles também discutirem sobre o final e sobre a segunda temporada com a gente, manda pra eles o link, que eu vou ficar muito feliz em receber várias novas pessoas aqui no canal. Então vamos lá! Tá bom, vou começar com minha primeira ressalva. Pra você assistir Desejo Sombrio, eu te indico, limpa sua mente. Esquece de absolutamente tudo que você já viu em outras séries, em outros filmes. Tipo, esquece mesmo. Por quê? Porque senão você não vai ter uma boa experiência. Eu acho que a partir do momento que você abstrai tudo que você quer da série, você vai ter uma boa experiência dela. Então assim, deixa a mente limpa, encara aquele entretenimento momentâneo como um divertimento ali. Eu fiz isso e os resultados, pelo menos pra mim, foram bons resultados, mas eu ainda tenho algumas ressalvas aí sobre a série que eu quero ressaltar nesse vídeo. Na história da série, nós conhecemos a Alma, uma mulher casada que tá passando por problemas de relacionamento, e ela tem a ajuda da amiga dela, a Brenda, que ajuda ela a passar por esse tempo difícil. E numa noite de diversão das duas, a Alma conhece o Dario, fica com ele, e do nada a Brenda é encontrada morta no dia seguinte. E a partir daí a gente desenrola o que pode ter acontecido com a Brenda, quem matou ela, foi um suicídio ou não, o que aconteceu no meio disso, será que o Dario estava envolvido, será que ele não estava, e também mais novas investigações que começam a se entrelaçar com esse caso da Brenda morta. E a gente pode definir a trama dessa temporada como uma temporada que teve muitos casos extraconjugais, teve sexo, muito sexo, e sexo geralmente numa posição só, gente. Até parece que as pessoas na vida real fazem sexo só naquela posição. Mas ok, né? E também a gente viu pessoas mega conectadas à vida de outras pessoas. Então a vida de todo mundo nessa série era entrelaçada, todo mundo se conhecia, parece que todo mundo vive na mesma bolha. E claro, muitas reviravoltas até você descobrir quem é o real vilão. Você até pode saber quem é o vilão, você até pode descobrir um certo ponto, mas não se preocupa porque a série vai te confundir, a série vai fazer você desconfiar de outras pessoas, a série vai fazer você ir pra outro lado ao mesmo tempo que você já sabia o lado certo. Então assim, confia no seu taco, porque eu aposto que você vai descobrir que é o vilão e no final você vai ficar, eu já sabia. As atuações da série tão adequadas, nada muito grande, nada muito assim, ai que atuação perfeita. Não, aqui a gente não tem atuação perfeita. Até porque tem algumas cenas que as atuações beiram o ridículo e são patéticas. Como por exemplo, tem uma cena no final da temporada que a Maitê tá chorando na frente de um espelho. E aí você vê uma cena passando na frente do espelho dela. É uma coisa horrível, assim, efeitos. Uau, passou longe de efeitos, parece que foi feito, sei lá, às pressas pelo estagiário, porque ficou muito ruim. Tem uma cena também no enterro que tá todo mundo chorando, e a cena foi tão forçada que se forçasse mais o pessoal ali cagava. Mas assim, tirando isso, eu relevei, me diverti, dei boas risadas nessa cena. Gente, eu não sei se foi feito pra rir ou não, mas eu ri, eu não aguentei. Quando eu vi aquele croma, principalmente nessa cena, que eu acho que foi uma das piores daí da série no geral,
eu dei umas risadas, eu não aguentei. E ainda falando sobre alguns problemas da série, eu acho que um dos maiores problemas dela nem é em quesito de atuação e efeitos, isso a gente passa e releva, são poucas vezes que a gente tem coisas exageradas. Mas eu acho que o grande exagero que ela teve foi ter 18 episódios. Não era necessário, ficou aquela encheção de linguiça muito grande, aquela barriga gigantesca no meio da temporada. A gente teve nada mais nada menos que 10 flashbacks de uma certa cena, então eles recriaram várias vezes a mesma cena e a gente já tinha entendido que era recriação, não precisava recriar 10 vezes, entendeu? Tudo bem, eu entendi que era pra narrativa, a trama envolvia isso, recriar a cena, mas assim, ficou extremamente cansativo, ficou extremamente uma série que a gente se distrai muito fácil, então eu me peguei várias vezes pegando o celular pra mandar mensagem no grupo e falar, gente, vocês estão vendo esse episódio e tal? Olha o que aconteceu, meu Deus! Isso daí gerou até que um engajamentozinho nos meus grupos, mas ao mesmo tempo me distraiu bastante, então eu tinha que parar muitas vezes, voltar muitas cenas, e isso acabou deixando até minha maratona um pouco mais longa. Mas assim, se você gosta de drama, reviravolta, sexo, novelas mexicanas, você vai adorar Desejo Sombrio. Eu gostei bastante de Desejo Sombrio, eu não esperava ter gostado tanto, mas nossa, ela até que me prendeu, me instigou, eu fiquei ali querendo saber o que ia acontecer no final, quem matou a Brenda, quem não matou, o que tinha a ver o Dario nessa história. Eu só acho mesmo que os episódios em si deveriam ser reduzidos ali, no máximo 13 episódios, eu acho que já tava de bom tamanho, mas de resto a série foi interessante. E agora uma indicação pessoal, se eu não tivesse que preparar conteúdo da série, eu não teria assistido ela da forma que eu assisti, tipo de maratona. Teria assistido ela uns 2 episódios, talvez, por dia, ou sei lá, um episódio por dia, enfim, eu acho que a maratona não é adequada pra essa série. Mas aí fica a quesito de você escolher fazer maratona ou não, esse daí eu deixo como dica pra vocês. E agora que eu já falei sobre a série sem spoilers, chegou a hora de eu falar com spoilers, explicar um pouquinho aquele final da primeira temporada e também falar o que eu espero pra uma segunda. Durante a primeira temporada, o primeiro arco ali narrativo da série foi a Alma tentando decidir se ela deveria realmente continuar com o caso que ela tinha com o Dario, ou se ela deveria terminar o casamento, ou se ela deveria contar pro marido. Ela não queria ter um caso extraconjugal enquanto estava casada ainda. Ela ficou durante muitos episódios pensando no Dario, imaginando o Dario começou a aparecer na classe dela, então assim, o Dario tava perseguindo ela nos pesadelos, nos sonhos, em qualquer lugar que ela tava, o Dario tava lá. E aí a investigação da Brenda também começou a se entrelaçar com ela ali, com a Alma, e o Dario também estava envolvido nessa tal investigação da Brenda. E nesse momento a gente descobre que a Brenda foi testemunha de um infanticídio e que o pai do Dario era o culpado desse infanticídio, né? Ele foi declarado culpado mesmo ele sendo inocente. E acontece que a Brenda testemunhou aí pra prender o pai do Dario. Então a gente começa a desenrolar toda uma trama ali sobre foi o Dario ou não que matou a Brenda, porque ele tinha motivos pra fazer isso, mas o porquê que a Brenda fez esse testemunho, por que a Brenda foi coagida. Daí o Dario percebe em um certo momento que a Alma e o Esteban estavam investigando ele ali sobre ser um possível suspeito ali de ter matado a Brenda. O Esteban então conta pra Alma que ele acha que o Dario pode realmente ser o assassino da Brenda. A Alma começa a desconfiar do Dario, o Dario começa a ter um romance ali com a Zoe, que é a filha da Alma, e aí começamos a desenrolar toda essa narrativa de fica com filha, fica com mãe, até que em um certo ponto a gente descobre que o real vilão da temporada no geral era o Esteban. Chegamos então ao final da temporada, o episódio final é aquele episódio cheio de revelações, cheio de flashbacks pra contar as coisas e claro, como não podia faltar num grande novelão mexicano, a gente tem um monólogo do vilão contando todo o plano maléfico dele, como ele fez tudo, qual que foram as armadilhas, as arapucas que ele colocou. Gente, isso daí me comprovou demais que era uma novela mexicana em formato de série. E daí a gente descobre todo o plano que o Esteban fez, a gente também descobre que a Brenda na verdade não foi assassinada, que realmente foi um suicídio, tudo por amor. Ela é muito tonta. Enquanto toda a tramóia ali envolvendo a família do Dario tinha muito ali suborno, tinha muita trapaça em volta disso. E na cena final, onde o Esteban captura a Alma pra contar todo esse plano em forma de monólogo, o Léo, que é o ex-marido da Alma, que na verdade continuou sendo marido, calma aí que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre isso, ele aparece e salva a alma do Esteban. Só que a Alma pega a arma, em vez de atirar no Esteban, ela atira na perna do Léo. Esse episódio me irritou demais. Esse último episódio foi o que mais me irritou na série no geral. Eu não aguentei.
Era muita burrice acontecendo atrás de burrice. Depois de tudo isso, o Esteban consegue fugir magicamente. Como ele fugiu, eu não sei. Meu Deus, aquela casa tava cercada, a pessoa tava na piscina. Ele saiu correndo e foi pra floresta e se escondeu, sei lá. Eu não entendi muito bem como ele fugiu. Mas ele foge, a Alma é presa depois de tirar o próprio marido. E foi a cena assim, aquela cena da prisão dela foi só pra colocar na abertura da série, porque não serviu pra absolutamente nada. Mas mesmo achando patético esse final, como eu já disse, a série me rendeu boas risadas, eu me diverti ali, vendo toda essa arapuca aí sendo desarmada. E daí a gente chega na cena final da temporada, que mostra a Alma alucinando com o Dario. A policial vai até a casa dela falar sobre o caso, sobre tudo que aconteceu, e conta que os restos mortais que acharam, e ela achava que era o Dario, na verdade era o padrinho do Esteban, que eles meio que armaram toda uma coisa lá, colocaram o padrinho no lugar, e o Dario fugiu. Então ela sabe que o Dario tá vivo, a polícia também sabe que o Dario tá vivo, mas por que o Dario desapareceu? Então a gente corta pra cena final, onde a gente vê o Dario e o Esteban se encontrando em Manhattan. Por que Manhattan? Eu não sei. Como eles foram pra Manhattan? Eu também não sei. A série deixa aquelas pontas soltas gigantescas que eu aposto que nem na segunda eles vão responder. Mas ok, né? Viajar deve ser tão fácil para pessoas que estão no México? Não sei, talvez seja. E daí na cena final a gente tem aquela tal revelação. Sabe durante a temporada toda que o Dario se encontrava com a mãe dele? Então, ela sempre falava que ele não era o filho dela, que o filho tinha morrido. E realmente ela tava certa, porque o final da temporada confirma isso. Quando o Esteban tava conversando com o Dario, ele fala assim, era tudo um plano, você só devia ter feito o que eu te falei, que era falar sobre você ser o filho ali do Antônio Guerra que morreu, você deveria seduzir a Alma. Então assim, era tudo uma tramóia desde o começo. Todo esse envolvimento aí entre Alma e Dario foi tudo armado. Daí na última cena a gente vê o Esteban dando uma mala de dinheiro pro Dario e a gente percebe que o acordo deles era muito maior do que a gente esperava. A temporada então acaba com o Dario falando pro Esteban que agora o Esteban trabalha pra ele, porque a gente não sabe, mas parece que esse acordo que deu super errado realmente vai dar merda pro Esteban no final das contas. Por que eles estão em Manhattan? Eu ainda fico me questionando isso, mas eu quero respostas. E é nesse momento que a gente vai falar sobre as expectativas para uma segunda temporada. Começando com por que eles estão em Manhattan? Não faz sentido. Mas tudo bem, a gente segue aí, vai que eles resolvem contar o porquê estão em Manhattan na segunda temporada. E depois desse final, a gente também pode imaginar que na segunda temporada eles reabram o caso envolvendo o Esteban e o Dario, porque eles estavam no mesmo local quando o Dario foi dado como morto. Então o Dario tá desaparecido, o Esteban também, e talvez os dois sejam colocados ali no mesmo lado da moeda como parceiros, talvez. Essa temporada também fala muito sobre feminicídio, infanticídio, traição, machismo, mas ela não abordou muito bem esses temas. Parece que eles só foram jogados e realmente não foram bem abordados. Mas a segunda temporada teria chance de abordar isso ali com um pouco mais de cuidado, e seria interessante de ver aí falarem sobre mais o feminicídio e como isso afeta muito a nossa sociedade atual. A Zoe também, a nossa filha da Alma e nossa capricorniana bobinha, tem um desenvolvimento aí muito tardio nessa primeira temporada, que eu acho que pode ser muito melhor desenvolvido numa segunda. A sexualidade dela foi o grande centro para a personagem aí nessa primeira temporada. A gente não sabia se ela era hétero, se ela era bi, se ela era lésbica, e parece que no final das contas nem ela decidiu isso. Então, na segunda, talvez eles decidam isso pra ela e mostrem talvez ela um pouquinho melhor na vida acadêmica. Talvez a gente também tenha um desenvolvimento melhor sobre o relacionamento da Alma e do Léo, que era um relacionamento super conturbado na primeira temporada. A Alma desconfiava toda hora sobre a secretária do Léo ser uma amante dele, mas ela era lésbica, então, tipo, não. E aí acontece que eles brigaram muito por conta de nada. Então, nada não, né? Já que ele traiu ela com a Brenda. Então, mesmo depois de muitos problemas, eu acho que os dois ficaram bem no final dessa primeira temporada, mas ainda assim eles precisam conversar sobre muitas coisas. Eles precisam de uma terapia de casal, e numa segunda temporada seria muito interessante eles abordarem a terapia de casal depois de tudo isso que aconteceu na vida deles na primeira. De tantas mentiras, depois de tantas traições, uma terapia seria, acho que, a coisa mais certa os dois fazerem agora. E eu acho que por enquanto é isso. Talvez a gente veria também o Dario e o Esteban fazendo novos planos para voltar pro México, quem sabe, mas eu ainda não vejo muito bem o plano deles funcionando, porque a gente não sabe muito bem qual foi o plano deles. A gente sabe que envolvia todo aquele caso da morte, mas a gente não sabe o porquê eles se juntaram, quando eles se juntaram,
Então isso fica aí em aberto para uma segunda temporada. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês esperam para uma segunda, quais teorias vocês querem aí para uma segunda. Coloca tudo lá nos comentários pra gente discutir mais sobre a segunda temporada. Também não se esquece de deixar o seu like se você ainda não deixou. Se inscrever no canal também é muito importante. E comentar bastante, deixar seu like, fazer tudo isso que eu pedi. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau!